Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, hoje é o nosso primeiro dia do livro de Eclesiastes, que é um livro a respeito da sabedoria, né? Ele está incluso nesse conjunto de livros de sabedoria. E hoje eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do capítulo 1 ao capítulo 4. Bom, essa passagem, esse livro de Eclesiastes, ele traz algumas coisas bem fortes, né? Principalmente a respeito da vida. Ele vem trazendo uma ideia de que a vida não é bem do jeito que a gente pensa. A vida, ela pode ser totalmente mais simples, mais cruel, mais realista do que a gente possa imaginar. Ele vai trazer a ideia de que tudo isso aqui que a gente vive é uma grande vaidade, né? Ele se apresenta como sendo o filho do rei Davi, por isso que provavelmente foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes, né? E ele vai contar, na realidade, uma história, então possa ser que quem escreveu a respeito da história de Salomão, ou o próprio Salomão que pode ter escrito. Não se sabe, mas tem uma ideia de que foi de fato Salomão, porque fala que foi o filho do rei Davi, né? Mas bem, ele vai começar trazendo aqui uma visão, como eu disse, muito realista da vida. Ele vai falar assim: olha, desfrute de todos os prazeres, de tudo na vida, mas não se iluda. A vida não é tão boa como você imagina. Porque o tempo vai mostrar que a vida ela é repetitiva. Todos os dias o sol nasce, se põe, entra uma geração, sai uma geração. Não tem nenhuma esperança nova debaixo do céu, não há uma esperança firme. Tudo o que a gente busca vira fumaça, tudo que a gente tem, o tempo leva, vai embora. Eu acho interessante porque ele fala assim: olha, vários projetos que se fazem não se concluem por conta da vaidade. Não adianta você morrer de trabalhar, você logo nem vai estar aqui mais. Então tudo isso é uma vaidade, é uma rotina da vida que é interminável, quando tudo se repete. E aí ele cita um trecho interessante que ele fala: não há nada novo debaixo do sol, né? No versículo 11 fala assim que em alguns anos a vida é tão assim repetitiva que em alguns anos você não vai nem ser lembrado mais. Aliás, você lembra do seu avô, você vai lembrar, a maioria deve lembrar, mas do seu bisavô ou do seu tataravô da quarta geração para trás, ninguém se lembra mais. Se ele não fez não fez algo assim muito relevante para a sociedade, 4 gerações ninguém nem sabe mais. Quer dizer, hoje eu estou aqui, talvez com certeza vou ser lembrado na próxima geração pelos meus familiares, mas na outra geração talvez eu nem seja lembrado. E na quarta é certeza, nenhum de nós vai ser lembrado. Ele traz essa realidade aqui, não é? Por isso que ele fala assim: olha, nada disso é novo, tudo já foi escrito. E aí ele vai dizer assim: olha, eu fui rei, eu trabalhei muito, e a minha conclusão é o seguinte: tudo, olha que coisa interessante, ele fala, tudo na vida é uma grande ilusão, é como correr atrás do vento, ninguém muda ninguém. Não adianta você querer mudar outra pessoa, que você não vai conseguir mudar. E ele conclui o capítulo dizendo o seguinte: quem mais sabe, mais sofre. No capítulo 2, eu acho uma realidade da vida que ele falou assim: olha, eu experimentei todos os prazeres
que a vida pode proporcionar para um homem. Eu fui viver uma vida cheia de prazeres. Eu sorri muito e notei que sorrir é tolice. E percebi também que o prazer, ele não serve para nada. Olha o tanto de coisa que Salomão possivelmente fez aqui e chega a uma conclusão no final. Ele fala: bebi muito na vida, eu bebi muito vinho na vida, construí muitas coisas, eu fui um construtor, fiz plantações de uvas, jardins e pomares com todas as espécies de frutas. Construí vários açudes só para regar as plantações. Comprei escravos, vendi escravos, tive muitos gados, muitas ovelhas. Eu juntei prata e ouro de outros reis. Tive homens, cantores que cantaram para mim toda vez que eu precisava. E agora, todas as mulheres que eu pude ter, todas as mulheres que um homem pode possuir, eu possuí. Eu não neguei nenhum tipo de prazer para a minha carne. Olha que situação. E no final de todas essas coisas, eu percebi que tudo é ilusão, não há proveito, é como correr atrás do vento. Gente, que coisa! Ele vai falar que a vida, ela passa muito rápido. Você vai envelhecer, você vai morrer e você não vai nem ser lembrado. É a realidade crua e nua e crua da vida, porque a conclusão é que a sabedoria é melhor do que a tolice. E ele fala mais: e o que eu ganhei com a sabedoria? Ele parece que ele estava meio depressivo, né? O que eu ganhei sendo sábio? Não ganhei nada, nada. Eu vou ser esquecido, nós vamos morrer, e a morte, ela é certa para todo mundo. Todo mundo vai morrer, o pobre, o rico, o rei, o servo, o empresário, o empregado. A morte é real para todo mundo. Por isso que no capítulo 3 ele vai dizer: há um tempo determinado para cada coisa. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então ele vai dizendo as estações da vida que acontece e essa rotatividade. As pessoas vão morrer, mas os montes estarão por aqui. As pessoas vão morrer, mas o que estava antes vai continuar, né, em relação à natureza, vai continuar existindo, e nós vamos partir, né? É uma exploração dos mais fracos, sempre vai acontecer. Então ele vai ficar falando essas coisas, né? Porque há tempo para todas as coisas debaixo da terra. E por fim, capítulo 4, ele vai falar sobre alguns absurdos da vida, né? Há alguns absurdos que sempre vão acontecer. Por exemplo, vai falar da exploração dos mais fracos. Sempre vão ter pessoas explorando os mais fracos. Sempre. E é interessante que ele vai dizer isso, né? Os mortos, eles são mais felizes do que os vivos. E, aliás, os que nem nasceram ainda são mais felizes ainda. Ou seja, os vivos, não há felicidade para os viventes, né? E outra coisa, o homem, ele tem desfrutado da vida. Então, ele viver sozinho não resolve nada. Ele viver sozinho é uma grande ilusão. E aí ele vai contar a história, né, que geralmente a gente fala muito isso no casamento, que o cordão de 3 dobras não se pode romper com facilidade. Ele vai dizer: se um errar, se um cair, o outro levanta. Então é uma realidade da vida que às vezes a gente não quer concordar, mas se você for olhar poeticamente aquilo que Salomão está dizendo aqui, a gente vai falar: muita coisa aqui ele tem razão. Tudo é vaidade debaixo da terra, debaixo do sol, né? Tudo é vaidade. Vamos pensar a Bíblia. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.